Bem, eu estou aqui agora gravando uma aula para vocês para explicar a quarta semana, mas final de semana eu vou divulgar. Estou gravando aqui na segunda-feira, no final de semana eu provavelmente vou fazer o vídeo para vocês sobre as atividades, né, corrigindo as atividades. Tem a correção também nas aulas quinta e sexta. Não sei se vai ser explicação, correção na quinta, provavelmente vou dar mais uma explicação durante a aula. E esse vídeo também, para quem não pode assistir a aula, às vezes no momento vai poder assistir a aula, vai poder ver o vídeo. O link do vídeo vai estar disponível para vocês verem. Então aqui o tema é geometria e medidas, né, quarta semana. E o tema principal aqui, na verdade, é paralelismo e perpendicularismo. Tá? Aqui está plano cartesiano e geometria analítica. Não deixa de ser plano cartesiano, porque a equação da reta, no caso, é desenvolvida no plano cartesiano. Né? O gráfico é desenvolvido no plano cartesiano. Né? Então não deixa de ser plano cartesiano também. Paralelismo e perpendicularismo, tá? O que acontece? Isso tem algumas regrinhas para a gente reconhecer quando uma equação de reta é paralela, vai ser o mesmo gráfico, ou vai ser paralela, vai ser perpendicular, ou vai ser até coincidente, tá? O que é retas paralelas? São retas que estão paralelas uma à outra, né? Que nem a linha do caderno são paralelas, as ruas, as avenidas, na maioria das vezes são paralelas, nem sempre, né? A mão e contramão, né? No caso, e por aí vai. O que que ocorre? O que que ocorre? Aqui tem algumas regrinhas, tá? Então vamos lá. Na inclinação, a inclinação, o que a gente vai olhar para ver se é paralela, se é perpendicular ou se é coincidente? Tá? Aqui nem está falando coincidente, mas está falando só paralelo e perpendicular. Mas se é paralelo, a gente vai olhar o valor de A, tá? Se o valor de A for igual, o valor de A, quer dizer, o coeficiente, o que é o valor de A, professor? O valor de A, cadê? Deu os desenhos aqui, mas não deu a equação. Cadê? Cadê uma equação para você? O valor de A, no caso, é o coeficiente linear, tá, gente? Deixa eu ver aqui, pior que aqui não deu o valor de uma equaçãozinha aqui para a gente mostrar para você qual que é o valor de A. Deixa eu ver aqui se eu acho um aqui. Por exemplo, aqui, ó. Y igual a 3x menos 4. Qual é o valor de A aqui? É 3. O A é o valor que acompanha o x aqui, ó. Y tem essa equação aqui, ó. Qual que é o valor de A? É 3, tá? É o valor que acompanha o x, tá? Então é isso que você tem que saber. Então o valor de A vai ser, vamos supor, se tivesse outra equação aqui, tem outro número aqui, mas aqui no lugar do 3 tem 3, é 3 também. Aqui é 3 e na outra equação também é 3. Esse valor aqui pode ser até diferente, mas esse valor aqui tem que ser 3. Se for igual, esses dois valores, o valor que está aqui do lado do x for igual ao da outra equação, quer dizer que elas são paralelas, tá? Então é isso que está dizendo aqui, ó. O valor de A é igual ao valor de A da outra equação, no caso. O valor de A da reta R é igual ao valor de A da reta S, tá? Então é isso que está querendo dizer aqui. Quando os dois valores de A são iguais, elas são paralelas, tá? Também, em contrapartida, eu vou falar aqui, não está falando aqui, podem também ser coincidentes. Quando é coincidentes, no caso, toda a equação é igual à outra. Aí você vai falar assim, mas se a equação é igual à mesma equação, realmente é a mesma, tá? Porque a equação coincidente é a mesma equação. O que que ocorre? Só que, às vezes, a equação é proporcional, sabe? A equação, elas são diferentes, mas são a mesma equação. Não está, às vezes ela não está desenvolvida. Então você tem que saber desenvolver a equação para chegar na base, para você ter esses conceitos. Coincidente, você tem que dar a mesma equação se você desenvolver ela, vai ter que dar equações iguais. Equação paralela, o A de uma tem que ser igual ao A de outra. A equação perpendicular, aqui está falando o seguinte, que o valor de A multiplicado vezes o valor de A da outra equação, o valor de A de uma equação multiplicado vezes o valor de A de outra equação, tem que dar igual a menos 1, tá? Só que eu vou dar uma ideia melhor para vocês aqui, tá? O que que ocorre? Vamos imaginar o seguinte, para que a coisa, para você perpendicular, você vai fazer o seguinte, aqui eu acho meio bobeira ficar multiplicando aqui, tá? Porque se você ver os dois, você vai ver os dois, você vai saber. O que que acontece? No caso aqui, quando é perpendicular, o valor de A é o oposto inverso da outra, é o oposto inverso do A da outra, tá?
Então vamos supor aqui, ó, vou dar um exemplo aqui. Vou até colocar o Word aqui, para a gente ver aqui, para mim dar um exemplo para vocês, nessa questão de quando é perpendicular, tá? É perpendicular. Então vou dar um exemplo aqui, então perpendicular, tá? Perpendicular, quando é perpendicular. Então o que é, quando é perpendicular, o que está falando? Está falando, vamos supor que vou dar um exemplo aqui, a y igual a 2x mais 2x mais 3, tá? 2x mais 3. Para que seja perpendicular uma outra, a reta que fosse perpendicular a essa reta aqui, ela teria que ter o valor de A, esse valor que está acompanhando aqui, qual que é o A? O 2. Então, esse 2, ele tem que ser o oposto inverso. Vou escrever aqui, ó, para que seja perpendicular, o valor de A igual a 2, tem que ser o oposto inverso, tá? Então é isso que você tem que saber, porque ficar multiplicando é bobeira, tá? Você tem que saber isso. Então, para que seja perpendicular, tem que ser o valor oposto inverso. Então, qual que é a equação que seria perpendicular aqui, para dizer que ela é perpendicular a essa dali, ó? Qualquer equação, não precisa ser exatamente 3 ali no final, tá, gente? Pode ser qualquer outra equação, qualquer número ali, diferente ali. Então, para que essa equação seja, tenha um oposto inverso dessa equação aí, ó. Ali tem que ser menos, vou inserir aqui, equação, aqui, então teria que ser isso aqui, ó. Primeiro, menos, aí seria menos, porque aqui é positivo, 2 é positivo, então vai ficar menos, oposto. Se é positivo, vai ficar negativo. Inverso, você vai inverter. Se é 2, vai ficar 1 sobre 2, tá? Oposto inverso, 1 sobre 2, menos 1 sobre 2, x, mais 3, tá? Então, o valor de A tem que ser o oposto inverso. Oposto, sinal negativo. O sinal troca o sinal. Inverso, inverte o número. Se dá 2, vai ficar 1 sobre 2, tá? Oposto inverso, tá? E por aí vai. Então, o oposto inverso dessa equação aqui é esse aqui. Então, qualquer equação que tiver o número oposto inverso aqui, não precisa ser 3 exatamente aqui, pode ser outro número aqui, tá? Mas esse número aqui tem que ser o oposto inverso para ser perpendicular a esta aqui, tá? Então, não precisa ser necessariamente, então, só se lembrar que se aqui tem que ser o A, o valor de A aqui, ou esse valor de A, que é o valor que acompanha aqui, ó, esse valor aqui, ó, que acompanha o x, na equação de primeiro grau, tá, gente? Não estamos trabalhando com a equação de segundo grau, não. Aqui é só a equação do primeiro grau que a gente está trabalhando. Esse valor que acompanha o x, ele tem que ser oposto inverso. Quer dizer, isso aqui é 2, aqui vai ser menos 1 sobre 2. Quer dizer, o que é oposto? Troca o sinal. O que é inverso? Inverte o número. Se é 2, vai ficar 1 sobre 2. Repetindo, já repeti isso aqui várias vezes, espero que vocês tenham pegado essa situação aqui. É só fazer isso. Agora, se você falar comigo assim, aí tem aquela regrinha lá, que fala lá que A vezes A de um vezes A do outro, vezes A vezes A tem que dar igual a menos 1. Então, vamos substituir aqui para ver. Ó. O A aqui é 2, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Sempre vai dar mesmo menos 1, mas não tem necessidade de ficar multiplicando, tá? Isso aqui, às vezes, a pessoa vai, vou ter que multiplicar sempre. Não é multiplicar, é só você saber reconhecer. Porque, na maioria das vezes, é só pergunta se é ou não, entendeu? Se é ou não. Então, aqui. Então, se você multiplicar os dois, você vai saber que vai ter que dar menos 1. Por que vai dar menos 1? Aqui corta esse 2. Com esse 2 aqui vai cortar, embaixo aqui, ó. Tá? Então esse 2 aqui, com esse 2 de baixo aqui, ó, vai cortar. Então vai ficar o quê? Menos 1.
Do mesmo jeito, qualquer número que você colocar que é oposto inverso ao outro, você multiplicar vai dar menos 1. Por isso que lá fala que é menos 1. Tá? Isso aqui está certo, porém, é só você lembrar que é o oposto inverso. Para entender o resultado do caso da reta perpendicular, observe a figura seguinte. Vamos supor que o ponto tá aqui, tá? E aí tem que colocar, eu acho que vai explicar exatamente o que eu estou falando aqui, que é o oposto inverso. Vamos usar o conceito já visto da inclinação com tangente ao ângulo da reta com o horizonte. A mais beta igual a 180. A mais beta igual a 180. Então, A mais beta não, alfa mais beta igual a 180. Então vai ficar alfa igual a menos beta. Menos beta. Alfa igual a menos beta. Porque na verdade, quando você vai olhar lá, isso aqui tem que saber alguns conceitos. É até complicado ficar explicando isso aqui. Você tem que saber muitos conceitos de relações trigonométricas e das funções seno, cosseno e tangente para você entender isso aqui. O que quer dizer é o seguinte, que esse valor aqui, a tangente desse valor aqui e desse valor é a mesma valor. Se você vier aqui beta, é o mesmo valor a tangente. A tangente daqui é o mesmo valor de arroba. Tá? Então o que quer dizer? Quer dizer o seguinte, só que o sinal é trocado, eles são valores opostos, entendeu? Só que o sinal troca. Porque aqui é o mesmo valor. Se aqui a tangente é 1, aqui vai ser menos 1. Tá? Se aqui a tangente é menos 1, aqui vai ser 1. Tá? É isso que quer dizer aqui, no caso. Mas aqui essa relação é bobeira ficar pensando nisso agora demais. É melhor você pensar só nessa parte aqui, como que reconhece. Porque se você ficar pensando, você tem que pensar em muitas outras coisas. Muitos outros conceitos de tangente, seno, cosseno. No caso, em relações trigonométricas, aí acaba que o aluno não vai conseguir entender isso facilmente agora. Então é melhor você entender só essa parte aqui, do jeito que eu expliquei, que 1 vezes o outro vai dar menos 1, e sempre o ar de 1 vai ser o oposto inverso do outro. Tá? Esse conceito aqui é bom você saber, porque na hora de você resolver certas atividades, às vezes te dá só uma condição lá e você te dá os dois valores e fala assim, é ou não é? E aí, você vai ter que saber, né? Às vezes te dá um valor complexo que não tem jeito de você ver que é inverso do outro, porque tem valores que não tem jeito de você perceber que é inverso do outro. Aí você teria que multiplicar um vezes os outros, e se der menos 1, quer dizer que ele é o oposto inverso. Em seguida, use-se a definição da tangente de ângulo hipotenusa sobre H, deixa eu ver aqui. Isso mesmo, é o oposto inverso aqui, ó, tá vendo aqui, ó, tá multiplicando o oposto inverso, aí dá menos 1, ó. H só corta aqui e vai dar menos 1. Vamos lá, o oposto inverso, o inverso do oposto. Aqui, ó, o oposto inverso, o inverso do oposto. Por quê? Se você tem igual eu dei aqui o oposto inverso do oposto, por quê? Se você tem menos 1 sobre 2, aí o inverso do oposto vai ser 2. Se você tem 2, o oposto inverso vai ser 1 menos 1 sobre 2. Se você pegar daqui para cá, vai ser o inverso do oposto. Por isso que está dando aquele conceito, oposto inverso, inverso do oposto aqui, tá? Deixa eu ver aqui mais, retas paralelas coincidentes. Tá, coincidentes, esse negócio aqui tá tudo errado, tá? Eu até dei uma olhada, eu não sei, eu tive que dar uma olhada nisso aqui. Esse negócio tá tudo errado. Porque na verdade teria que ser A igual a C, tá vendo aqui as duas retas aqui, ó? Teria que ser A igual a C aqui, e A igual a C e B igual a D. Tá vendo? A igual a C e B igual a D. Então isso aqui teria que ser assim, ó, A igual a C e B igual a D. Então, essa parte aqui, presta muita atenção no que eu estou falando. Isso aqui está tudo errado, tá? Isso aqui está tudo errado. Isso aqui está errado. Teria que ser A igual a C e B igual a D. No caso aqui. Nesse caso aqui, retas paralelas distintas. Retas paralelas distintas. Quer dizer, distintos quer dizer que não é a mesma reta. Porque se for coincidentes, aí não é distinto. Porque é coincidente, é praticamente a mesma reta, uma em cima da outra, né? Então aqui, ó. A teria que ser A igual a C
e B diferente de D, na verdade. Esse daqui seria A igual a C e B diferente de D. E não deixei que está aqui, ó. Ele, parece que na hora deles fazerem, eles colocaram esse quadro aqui, fez com outro desenho e acabou colocando o desenho errado aqui, alguma coisa assim, tá? Então teria que ser A igual a C e B diferente de D. B diferente de D. Então tá errado aqui também. E aqui teria que ser retas perpendiculares. Teria que ser A diferente de C e B pode ser igual ou diferente, tá? Agora, então teria, não, na verdade aqui, pelo que eu estou falando, pelo que eu estou vendo aqui, teria que ser o B pode ser igual ou diferente, tanto faz, não faz diferença não, tá? Pode ser igual ou diferente. Aqui pode ser igual ou diferente, no caso aqui, retas perpendiculares. Você pode anotar aí, igual ou diferente aqui pode ser igual ou diferente. E o A igual a C aqui, o A tem que ser oposto inverso, como eu disse lá, para ser perpendicular. Tem que ser oposto inverso, ou os dois valores de A vezes C, aqui está A vezes D, teria que ser A vezes C igual a menos 1. Tá? A vezes C aqui, ó. Também, teria que poder olhar também assim. A vezes C tem que ser igual a menos 1. Ou A diferente de C também, e B pode ser igual ou diferente. Mas A e C tem que ser diferente. Tem que ser oposto inverso, então vai ser diferente, né? E no caso, retas concorrentes ou perpendiculares. Retas concorrentes ou perpendiculares. Concorrentes ou não perpendiculares. Não, concorrentes não perpendiculares. Ah, tá, não perpendicular, tá. Concorrentes ou não perpendiculares. Concorrentes, retas concorrentes são retas que não são perpendiculares. Concorrentes não perpendiculares são retas que não formam ângulo de 90 graus, tá? Então aqui tem que ser tudo diferente. A diferente de C e B diferente de D. A diferente de C e B diferente de D. E não pode ser oposto inverso também. E aqui quando você multiplicar vai dar diferente aqui também, né? Se você multiplicar, aqui na verdade está CD, mas aqui teria que ser AC de acordo com essas retas aqui que deu como exemplo. Então tá tudo errado isso aqui, tá até difícil de explicar, né? Então, presta atenção aqui, ó. Vou repetir de novo. Isso aqui teria que ser A vezes C. Isso aqui devia de ser A vezes C diferente de menos 1. E A e B, tá falando A e B aqui. A e B não é A e B, não, é A e C. A diferente de C. Tá? A diferente de C. Aqui tá A diferente de C, seria. Verdade é que está comparando as primeiras letras lá do X, aqui. E aqui está comparando as outras duas letras aqui, ó. Aqui não, mas aqui não. Aqui está comparando as duas letras, essa letra A vezes C. A vezes C é menos 1 e A vezes C é diferente de menos 1. Tá? Isso aqui está até difícil de explicar de jeito aqui. Eu poderia até fazer um quadro aqui para corrigir isso aqui, mas já falei, do jeito que eu falei que está gravado, é só você ir pausando e recolocar, reescrever isso aqui, tá? Vai pausando o vídeo e reescrevendo isso aqui de novo, para fazer certo. Aqui está um exemplo. Dado uma reta R da equação menos 1/3 x mais 1. Vamos encontrar a equação da reta S, que passa pelo ponto P22 e é perpendicular à reta R. Tá? Para passar pelo ponto P22, ela tem que pertencer a esta aqui, né? Então vamos lá. E é perpendicular à reta R. A inclinação R vale menos 1/3. Tá? Então, o valor de A aqui vai ter que ser o quê? 3. Por quê? O valor, isso aqui é o inverso de 3, ó. É o oposto inverso de 3, ó. Vai menos 1/3. Então, para você voltar aqui, teria que ser 3 aqui, ó. Então, seria 3x, no caso é igual a 3, é o oposto inverso. Portanto, a inclinação da reta RS vale 3. Isso significa que a equação da reta S é formada por y igual a 3x mais b. Quer dizer, o valor de b que eu tenho que descobrir ainda, porque tem que ser um valor que vai resultar 2, se o x for 2, o y terá que ser 2 também, porque não fala que passa pelo ponto 2. Então, aqui vai ter que colocar a condição de que, se o x for 2, o y também passa pelo, o y seja 2 também. Então, você vai colocar aqui que x igual a 2, y igual a 2, vai calcular o valor de b. Então, vai ser assim, ó, vai colocar aqui, calcula o valor de b igual a menos 4. Então, seria y igual a 3x menos 4, tá? Para ser o que passa pelo ponto 2, ok? Então, aqui, ó, o que fez aqui, ó? Primeiro,
viu-se o oposto inverso do valor de menos 1 sobre 2. Aí colocou aqui, ó, é 3, achou que é 3. Tá? Aí depois, para achar o valor de B, na condição de que o ponto P, 2, 2, ele pertence à reta, né? Então o que você tem que fazer? Você tem que substituir o 2 no lugar, o 2x, o 2 que é o valor de x, no lugar de x aqui, e o 2 que é o valor de y, no lugar de y aqui, que é o que foi feito aqui, ó, o 2 aqui no lugar do y, esse 2 aqui, ó, esse 2 aqui é o valor do y aqui. Esse 2 aqui que foi substituído aqui, ó, no lugar do x aqui, ó, é o valor do x aqui, ó. Então, calculou 3 vezes 2, 6. Passou o 6 para lá, menos 6, aí vai ficar menos 6 mais 2 vai dar menos 4. Então, o B vai ficar igual a menos 4. B igual a menos 4. Ok? Então, qual que é a equação? Se você já tem que aqui tem que ser 3, aqui no lugar do B é menos 4. Então, vai ficar, a equação vai ser y igual a 3x menos 4. Tá? Resumidamente, já acabou a explicação aí, no mais aqui tem aqui para vocês resolverem. Aí pede, vou dar uma explicaçãozinha rápida aqui nas atividades, vamos ver se dá uma ajudinha aí. Seja R a reta que passa pelo ponto A igual a menos 1 e menos 9 e B igual a 2 e 9. Encontre sua equação reduzida. Bem, a equação reduzida dessa reta, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que substituir o valor de A e o valor de B e fazer um sisteminha e calcular qual o valor que seria, né? Por quê? Vai ter o valor de A e o valor de B para você descobrir o valor de A e de B, porque não tem o valor de A e de B. Então, o que você tem que fazer? Tem que fazer um sistema. Primeiro, você substitui A. O que é A? Vai pegar o valor de menos 1 no lugar do x aqui, o valor de menos 9 no lugar do y, e vai ficar A mais B, vai ficar menos x, que vai dar, que você vai substituir aqui no lugar, vai ficar menos A, que o x vai ficar menos 1, então menos vai ficar menos A mais B igual a menos 9y. Então vai dar um sisteminha aqui a menos 9, menos 9. Então vai ficar menos A mais B igual a menos 9, tá? Igual a menos 9. E esse valor aqui, você vai pegar também e substituir o valor do x, vai substituir o 9 aqui, esse 9 aqui no valor do y, e vai fazer outra equaçãozinha em função de A e B, e essas duas equações você vai fazer um sisteminha e vai achar o valor de A e de B, ok? Tá? Vai achar o valor de A e de B. Tem outra maneira, professor? Olha, tem outra maneira. Qual outra maneira? Você teria que achar o valor da inclinação separado. Você pode usar aquela equaçãozinha, pode usar também aquela regrinha lá, y, qual que é o valor? O valor de A igual a y, x y menos y, 9 menos 9 menos 9 sobre 2 menos 2, ou seja, o valor de y menos y, x menos x, sobre x menos x, e calcular o valor de A. Tá? Achando o valor de A, você pega um dos pontos, substitui aqui, no x e no y, e acha o valor de B. Também dá certo, se você usar aquela formulazinha de calcular o valor de A. Tá? Todas as duas maneiras é negócio. De toda maneira, se você usar a fórmula, vai ser mais rápido, porque o sisteminha talvez demore um pouquinho mais. Não sei. Encontre as coordenadas do ponto no qual essa reta intercepta o eixo das abscissas. Encontre as coordenadas do ponto no qual essa reta intercepta o eixo das abscissas. Então, está querendo a coordenada do ponto que intercepta o eixo das abscissas, que é o x. Toda vez que tem um ponto em cima do eixo x, você tem que lembrar que o y é zero. Então, o valor do y vai ser zero e o valor do x vai ser o valor que você está procurando. Então, é só você substituir aqui o valor do y vai ser zero, então o valor do y vai ser zero. E o valor do x é o valor que você está procurando. Se você tem o valor de A e de B, você vai achar o valor do x. Aí você vai achar o ponto. Que o ponto seria 0 e o valor do x, que é o valor que você está procurando. Então, se você tem o valor do A e do B, é só substituir aqui. Ó. O valor do y vai ser o quê? 0. Então, é só colocar y igual a 0. O valor do A e do B você já tem que você achar na letra A. Aí você vai achar o valor do x, que você vai colocar 0 e o valor do x que você encontrar.
Calcule o valor de m para que as retas a seguir sejam perpendiculares. Bem, para que as retas sejam perpendiculares, aqui, primeiro você tem que colocar aqui, essa função aqui, na reta reduzida, nessa formato aqui, ó, tá? Essa equaçãozinha aqui, nesse formato aqui, ó. Qual que, que vai ser y igual a esse valor para você ter uma ideia melhor. Se você deixar do jeito que está, às vezes você, aqui talvez não, porque aqui é tudo, parece ser tudo igual, tá vendo aqui, ó? Ah não, aqui é mais y, aqui é menos y. Então, melhor você colocar nesse formato aqui para você ver. Aí você vai pegar o valor que está do lado x, que é o m, e você tem que lembrar o quê? Que isso aqui tem que ser o valor inverso disso aqui, ó. Ou então você tem que lembrar que isso aqui multiplicado vezes m tem que dar o que igual a quê? Menos 1. Aí você calcula m, o m você pode multiplicar esse valor 0,25 vezes esse valor, mas primeiro eu te aconselho colocar nesse formato aqui, ó. Passar o y só para um lado e colocar os outros valores tudo isolado do outro lado e deixar o y positivo do lado de cá e colocar os outros valores do jeito que eles vão ficar com o sinal negativo. Aqui positivo, y igual. Por quê? Porque aí você vai ter o valor real da situação, tá? Que é o valor do coeficiente real, o valor real, que é o melhor para trabalhar, tá? Aí eu te aconselho passar todos os valores para o outro lado primeiro, para você resolver. Aqui também para deixar o y de um lado, passar todos os valores para o outro lado, trocar os sinais direitinho, antes na hora que passar. Deixar o valor do y positivo, tá? E os outros valores, que pode ser negativo, positivo, tanto faz. Aí você vai pegar o valor de m que resultou, se é negativo ou positivo, e esse valor aqui, multiplicar os dois, colocar igual a menos 1 e calcular o valor de m dessa maneira. Tá? Onde está o erro da seguinte afirmação? A equação 3x mais y menos 1 igual a 0. Tá? Representa uma reta crescente porque o coeficiente x é positivo. Tá? O erro está aqui, que eu te falei. Você tem que colocar no formato de equação reduzida. Tá? Nesse formato aqui. Porque se você não colocar, você vai errar o valor que está no lado do x aqui. O valor do lado do x aqui, se você passar o y, deixar o y positivo do outro lado, vai acabar que esse valor aqui vai ficar negativo. Então, não vai ser crescente, vai ser decrescente isso aqui. Se você colocar naquele formato ali, você vai ver que ela não é crescente, ela é decrescente. Na primeira questão da primeira semana, Joelma buscava... Isso aqui está errado lá, tá, gente? Na hora que você calcular aqui, você vai ver, se você for lá e conferir os pontos, você vai ver que está errado lá, tá? Eu não sei se o autor fez isso só para, tipo assim, ver qual é a atenção do professor, do aluno, né? Ou ver qual é que é a do aluno, não sei. Então, se você calcular do jeito que está aqui, pode calcular, não tem problema não. Só que você vai ver que vai dar diferença, né? Então, você vai olhar lá o valor, mas não olha lá não. Calcule desse jeito mesmo. Depois você olha os valores e tira a sua própria conclusão, tá? Não tem problema, não tá errado, tá diferente não. Só os valores que estão diferentes. Aí você tira a sua conclusão e escreve a sua conclusão em relação ao número 1, lá da questão que a gente fez, que a Joelma buscava determinar o triângulo retângulo, o triângulo se era retângulo ou não, tá? Prontinho, terceira, quarta semana explicado. Bom estudo para vocês aí.